Então, assim, doutor Carlos, a comissão de prerrogativas, ela possui o presidente, vice-presidente, possui um secretário, tá? E nós somos em mais 21 membros, tá? Então, automaticamente, a gente tem aí direcionado esses 24 membros, propriamente dito, para atendimento exclusivo dos advogados, não só em Maringá, mas em toda a região da qual a subseção ela atende. Tá? Então, nós temos representante da Comissão de Prerrogativas em Sarandi, Mandaguari, Mandaguaçu, Marialva, Santa Fé, Astorga. Tá? Todas as comarcas da qual a subseção ela é responsável, nós temos um representante da Comissão de Prerrogativas. Por quê? Às vezes acontece uma situação lá em Astorga e ela é iminente. Até a gente sair daqui, se deslocar, e às vezes para poder atender lá, às vezes a prerrogativa do advogado já foi violada, já foi inobservada e já passou. Então, esse representante da Comissão de Prerrogativas lá de Astorga, ele está de prontidão para poder socorrer o advogado lá. Tá? Então, esse sistema de plantão que a gente criou tem funcionado muito bem e de forma muito positiva, porque ela permite aí o atendimento de pronto do advogado. Tá? Então, algumas vezes a gente tem situações de visita ao próprio cliente, às vezes na delegacia de Sarandi. Então, a gente tem um advogado lá que vai lá imediatamente e já diligencia. E nós estamos subordinados automaticamente aí ao corpo de direção da OAB Subseção Maringá, tá? Naquilo que nos compete. E se tratando de pedido de assistência ou algo nesse sentido, a gente acaba submetendo ao Conselho Seccional, né, à direção da seccional, porque aqui em Maringá ainda nós não temos procuradoria. Então, quando existe esse pedido de assistência, a gente encaminha esse pedido de assistência ao corpo diretivo das prerrogativas da seccional de Curitiba, e lá vai ser diligenciado ali pelo procurador, né, deferindo um pedido de assistência, muitas das vezes é até utilizada a própria comissão aqui, às vezes para acompanhar o advogado numa audiência, para acompanhar o advogado numa diligência. Tá? Então, a gente encaminha para lá por uma questão de legitimidade, mas isso também volta para a gente por uma questão de diligência. Então, a gente acaba diligenciando nesse sentido também. Teve um caso emblemático, que é aquela questão dos advogados, daquele júri federal que teve aqui em Maringá. Foi feito um pedido de assistência para estar membros da Comissão de Prerrogativas na audiência, foi até Curitiba deferiu a assistência aos advogados, encaminhou para a gente, nós fizemos a nomeação dos advogados e automaticamente os advogados ficaram assistidos ao longo de todo o tribunal do júri. Então, tem sido feito dessa forma, tá, os atendimentos das prerrogativas. Quando se trata de uma reclamação, a gente sempre formaliza essa reclamação, pede para o advogado encaminhar para a gente por e-mail da comissão, né, que é prerrogativas@oabmaringá.com.br. Então, eles encaminham para a gente essa reclamação, nós tomamos as iniciativas por aqui, ou então a gente também pede o apoio por parte da Procuradoria em Curitiba. Às vezes encaminhar um ofício, né, para uma secretaria, ou para um juiz, o Ministério Público, um delegado, né, ou porque às vezes eles estão mais perto lá do próprio tribunal, né, às vezes é mais fácil resolver com o próprio tribunal do que a gente resolver aqui, uma questão de competência também. Então, tem sido tratado dessa forma. E como que será a ouvidoria, doutor? A ouvidoria terá aí uma vinculação com a própria OAB? Como é que funciona essa questão de subordinação? Então, a ouvidoria é um órgão independente da OAB. Ela foi criada pela OAB, mas pela sua própria natureza, a ouvidoria tem que ser independente da OAB, porque a ouvidoria pode ser compelida, inclusive por uma reclamação contra alguém da diretoria, por exemplo, da OAB, a ter que pedir uma investigação ou abrir um procedimento contra alguém que seria membro dos quadros da OAB. Então, a ouvidoria em si ela é independente da OAB, ela foi criada pela OAB, mas ela atua mais assim como forma de aprimoramento, inclusive, do próprio órgão, né?
permitindo com que as pessoas possam fazer reclamação, não só os advogados, mas também leigos possam fazer reclamação, inclusive contra colegas advogados. E aí é que vem um detalhe. A ouvidoria não vai fazer o processo em si. A ouvidoria vai encaminhar a quem de direito para que faça isso. Então, se é um advogado reclamando, hipoteticamente, nessa época de pandemia, vamos supor que um juiz se recuse a atender os advogados, mesmo que seja por meio eletrônico. Ele não quer atender o advogado pessoalmente, por causa da pandemia. É um direito que as pessoas têm de medo de contrair a doença. Então, ele também se recusa a atender pelo meio eletrônico e ele cria uma barreira, uma hipótese, né? E o advogado que tem receio de querer reclamar, às vezes, disso junto à comissão de prerrogativa, ele poderia, talvez, fazer esse procedimento via ouvidoria, certo? Então, a ouvidoria iria repassar para a comissão de prerrogativa e a comissão de prerrogativa tomaria os devidos cuidados em relação ao fato. Nesse caso, compete ao ouvidor, além de solicitar a abertura do procedimento, requerer a abertura do procedimento, que pode ser, por exemplo, na comissão de ética, alguém reclama que o advogado fez alguma coisa que não seria ética, a ouvidoria encaminha isso para a comissão de ética. E aí acompanha este processo, que o ouvidor terá o direito de acompanhar como se fosse parte, inclusive para a hora que tiver uma solução final, repassar ao reclamante qual foi a solução dada à reclamação dele. O ouvidor da subseccional ele se reporta ao ouvidor geral apenas, certo? A gente não se reporta à diretoria da OAB, se reporta ao ouvidor geral sobre qualquer assunto. Tá? Existem duas vedações em relação à ouvidoria. São duas vedações. É vedado ao ouvidor da subseccional ou ao ouvidor geral o processamento de solicitações anônimas. Ou seja, o requerimento apócrifo não pode ser aceito, ele tem que ser por escrito identificado. Então, a pessoa tem que se identificar. Pode o reclamante pedir sigilo. Então, eu daria prosseguimento àquela reclamação junto aos órgãos competentes, preservando a fonte da reclamação. Mas eu tenho que ter isso com muito cuidado, porque eu posso ser solicitado a informar a fonte para alguém, em algum momento, e eu tenho que ter essa fonte segura de que foi aquela pessoa que fez a reclamação e que eu possa, então, dar prosseguimento de forma sigilosa. O reclamante não aparece na reclamação, mas eu tenho que ter ele aqui comigo para, eventualmente, prestar essas informações. E a outra questão é que nós não podemos dar respostas ou pareceres sobre assuntos jurídicos. O ouvidor, na condição de ouvidor, não pode se manifestar sobre procedimentos jurídicos, sobre o mérito da reclamação em si. Nós podemos acompanhar essas questões, mas nós não podemos interferir no julgamento, certo? Isso é muito importante que fique claro. O ouvidor ele vai apenas acompanhar, ele não pode dar parecer. E aí tem mais uma questão. O cargo do ouvidor é impessoal. Hoje eu sou o ouvidor, amanhã pode ser outro. Então, todos os contatos são feitos de forma que, se eu amanhã saia do cargo de ouvidor, o próximo ouvidor entre como se não houvesse uma transição, né? Ele já entra de imediato com todos os e-mails e telefones já existentes, que na realidade a ouvidoria é o telefone da OAB. Se alguém quiser marcar uma reunião com o ouvidor, é na sede da OAB, nós temos uma sala para isso. E o e-mail da ouvidoria é ouvidoria@oabmaringá.com.br. Então, ouvidoria@maringá.com.br, em pessoal, mandou e-mail. Hoje, quem recebe esse e-mail sou eu. No futuro, quem for o ouvidor receberá o e-mail da pessoa reclamando. Reclamação pode ser feita por carta, pode usar o endereço do escritório do advogado, que é o ouvidor na época, ou pode enviar para a OAB também, por carta. Que daí, se for para a ouvidoria, ninguém lá tem autorização para abrir, somente o ouvidor pode abrir. Então, essas são algumas questões diferentes. Então, a ouvidoria vai fazer o quê? Ela vai acompanhar esses procedimentos vossos, né? Nós vamos verificar o andamento do processo e, posteriormente, prestar contas disso. Existe um relatório que a gente vai fazendo à medida que vão tendo algumas coisas. Se bem que a ouvidoria, como nós estamos dizendo, a ouvidoria é subutilizada. Eu acredito que as pessoas não têm nem conhecimento direito como funciona.
Então, eles não procuram muito a ouvidoria, vão direto na comissão de prerrogativa. E alguns, até por medo de se expor, nem a ouvidoria, nem na comissão de prerrogativa. Né? Não. É muito importante a gente fazer esse trabalho de informação, tá? Inclusive, doutor, eu pedi para que fosse feito um banner para a gente deixar em todas as salas da OAB, com um telefone do plantão, um telefone do 0800 das prerrogativas. Eu acho que talvez seja uma ideia também para fazer da ouvidoria, né? A gente divulgar isso daí, para que o advogado realmente ele tenha noção, né, desse importante instrumento que a OAB passa a ter a partir de então. Né? É uma pena que muitas vezes o advogado, que nem a gente conversou na última oportunidade, às vezes tão atento aos direitos do cliente, né? E muitas vezes deixa esses direitos, prerrogativas, passarem incólume aí com relação à própria inobservância da autoridade, ou às vezes do próprio advogado, né? Que às vezes tem direito de fazer vistas dos autos, mas pelo fato de, às vezes, não ter lá alguém que disponibilize para ele, ele estava ficando quieto e vai embora com uma prerrogativa no bolso. Então, é muito importante a gente divulgar isso daí. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. A gente sempre, quando recebe uma representação, tá? Uma reclamação envolvendo alguma prerrogativa, eu sempre peço para que as pessoas juntem na reclamação um e-mail, junte uma gravação, junte um despacho. Né? Como é que vai funcionar na ouvidoria? Ele também tem que processar, ele também tem que fazer essa junção de documentos para poder fazer a reclamação, ou a simples reclamação ela já seria suficiente? Simples reclamação é suficiente, muito embora todo elemento de prova que possa vir junto com a reclamação é essencial para o sucesso dessa reclamação. Então, se ele quiser reclamar, mas ele não tem prova substancial daquela reclamação, lá no órgão de processamento, provavelmente ele não vai ver o direito dele preservado, porque ele não juntou elementos de prova daquele direito que ele reclama. Então, a orientação é que junte o maior número de documentos, maiores elementos de prova. Mas, sim, se a reclamação vier desacompanhada de documentos, ela tem que ser processada. O único requisito é que a reclamação não possa ser apócrifa. Então, apenas nós não recebemos as reclamações não identificadas. Uma reclamação anônima não é recebida. Mas se ela vier desprovida de documentos, sim, nós vamos pedir abertura de procedimento, porque ela tem uma pessoa que está ali assinando esse pedido de reclamação, e esse pedido de reclamação tem que ir para frente. Tá. Para nós é importante porque a assistência é dada, às vezes até um próprio pedido de desagravo ele é dado, né, considerando todos os elementos, né? Então, se às vezes a autoridade, né, o advogado, a autoridade que esteja analisando isso, ele não se convença, às vezes, de um pedido de assistência ou então de um desagravo, automaticamente às vezes, ele nega, né, essa assistência ou desagravo por falta aí de documentos, né? Mas é importante o fato de não ser, vamos dizer assim, necessário, embora também seja importante, esses documentos para fins da ouvidoria, porque muitas vezes a simples reclamação ela já é suficiente para impulsionar aí um pedido de explicação ou algo nesse sentido, né? Doutor, com relação a acompanhamento de diligências, então, a ouvidoria não fará nenhum tipo de acompanhamento, ela simplesmente atende e repassa a reclamação, seria assim? É mais ou menos assim. Nós recebemos a reclamação, ela vai ser dirigida ao órgão competente. Junto ao órgão competente, nós solicitamos o acompanhamento daquela reclamação como terceiro interessado, porque é necessário que se preserve o interesse da pessoa reclamante. Não é possível que a gente faça qualquer tipo de intervenção, né, nesse questionamento, mas assim, o acompanhamento ao fato, ao processamento da diligência, olha, nós vamos lá falar com o juiz terça-feira, sim, eu quero saber disso, eu preciso ter essa informação para passar ao reclamante. Olha, a OAB foi e falou lá com
com o delegado de polícia referente à sua reclamação, sim, isso é importante que a gente acompanhe exatamente para passar o feedback, passar ao reclamante o que aconteceu, qual foi a solução dada à reclamação. Mas não acompanhamos no sentido de parte, apenas como terceiro interessado. Certo. E como é que vai funcionar, doutor, a questão dos atendimentos aí? Para marcar, às vezes, uma audiência contigo, como é que funciona? Pode marcar diretamente com a OAB, tá? O pessoal na OAB já sabe mais ou menos sobre a ouvidoria, e lá tem uma sala e vai ser feita uma reserva dessa sala para um determinado horário. A conversa é exclusiva entre o reclamante e o ouvidor. Se necessário, um funcionário para compor uma ata, para fazer essa reclamação, transcrever por escrito. Mas sim, pode ser feito direto com o telefone da OAB, pode ser feito também com o telefone do escritório do ouvidor, se bem que não é muito interessante, mas às vezes o reclamante não quer aparecer na ouvidoria, então ele poderia fazer pelo escritório aqui, ou por e-mail também, que é ouvidoria@oabmaringá.com.br. Esses canais estão disponíveis, sempre no horário comercial, que nós não temos essa questão das 24 horas, nós não temos, porque Maringá, toda subseccional tem apenas um ouvidor, nós não somos um time, então um ouvidor apenas, e aí a gente recebe as pessoas em horário comercial, essas coisas todas. E estamos sempre à disposição, na hora que precisar de alguma coisa. O interessante da ouvidoria é que, assim, se a pessoa não quiser fazer reclamação, não quiser aparecer na reclamação, perante o órgão que vai processar a reclamação, ela pode fazer para a ouvidoria, pedir o sigilo e a fonte será preservada. Mesmo que a reclamação vá para frente, quem fez a reclamação só será conhecimento do ouvidor e, eventualmente, se for requerido em juízo, do juiz onde for feito o requerimento, para comprovar que não é apócrifo, apenas isso. Entendi. Não, isso é muito importante. Como se diz, às vezes esse sigilo é necessário, né? E, infelizmente, muitos advogados hoje têm têm um receio de abrir uma reclamação, uma representação contra a autoridade para evitar aí algum tipo de retaliação, né? A gente acaba entendendo esse cenário, né? Mas quando se trata de prerrogativas, infelizmente, muitas das vezes a gente precisa levar a reclamação, levar os fatos, inclusive apontar, né, no caso, a vítima dessa violação, né, o que diverge um pouquinho da ouvidoria, porque a ouvidoria pode pedir providências sem ter que se manifestar. A OAB, por exemplo, também está também, tem algumas varas aqui em Maringá que estão fazendo portarias pedindo a renovação de procuração, né? Então, existem algumas diligências que talvez não seja nem necessário a gente apontar quem é a vítima dessa situação, uma vez que envolve toda a advocacia. Então, a gente encaminha um pedido à seccional, a seccional acaba oficiando, mas oficia como a própria seccional, né? Não precisa ali apontar o advogado que teve esse problema com a própria vara, né? Mas é importante essa situação da ouvidoria aí com relação a não participação explícita aí do advogado, porque tem sido aí um obstáculo, né, muitas vezes, para fazer a reclamação, né, contra uma autoridade ou algo nesse sentido. Né? Doutor, e com relação à abrangência da ouvidoria, quando se trata de prerrogativas, a gente acaba atendendo todos os advogados que estejam no exercício profissional, não só na subseção, na comarca de Maringá, mas em todas as comarcas que a subseção de Maringá acaba se responsabilizando. Como é que funcionará a ouvidoria? Bom, eu conversei sobre isso com a ouvidora geral, a doutora Maria Helena, e ela me disse o seguinte: toda e qualquer reclamação. Toda e qualquer reclamação, entenda-se que toda e qualquer reclamação. Se alguém for reclamar, por exemplo, de um serviço público que está sendo mal prestado, que não tem absolutamente nada a ver com a OAB, que é uma questão de serviço público, que o órgão público não está prestando serviço, e ele resolver fazer essa reclamação junto à ouvidoria da OAB, nós iremos encaminhar essa reclamação para o órgão competente da administração pública para que seja tomada providência. Eu não posso me furtar de receber uma reclamação porque ela não diz respeito à ordem dos advogados.
Eu tenho que receber a reclamação, tenho que processar a reclamação, tenho que dar andamento a essa reclamação, independentemente do órgão que seja o órgão reclamado. Pode ser da administração pública direta, pode ser da administração pública indireta, pode ser do judiciário, pode ser do executivo, pode ser do legislativo. A função do ouvidor é ouvir, receber a reclamação, processar essa reclamação, encaminhar ao órgão competente, tá? Acompanhar a solução e depois passar essa solução ao reclamante. Mas o órgão violador, ele tem que necessariamente estar na circunscrição aqui nossa de Maringá e região, ou pode ser um órgão qualquer aí de outra comarca, de outra cidade? Então, se for um órgão referente a outra comarca, eu recebo e repasso ao ouvidor daquela comarca. Não tem problema nenhum. Eu vou repassar a quem tem. Eu não posso me excusar de receber a reclamação. A reclamação veio para mim, eu tenho que descascar o abacaxi, como se fala. Então, vamos dizer que seja alguma questão que envolva a comarca de Curitiba. Eu repasso ao ouvidor geral a informação que eu recebi e o ouvidor de Curitiba também receberá essa reclamação para que ele dê processamento. Então, funciona desse jeito. Eu não posso deixar de receber uma reclamação que seja identificada. Por óbvio, se vier apócrifa, nós não podemos receber. Mas se vier e for de outra comarca, sim, eu tenho que dar processamento. Entendi. Muito bom. Então, eu penso que seria isso. Tem alguma outra observação que o doutor queria fazer com relação à ouvidoria, ou que o senhor gostaria de levantar no que tange as prerrogativas, doutor Cássio? Não, eu fiquei muito contente em saber a questão das prerrogativas e como funciona. O plantão de vocês é muito, muito bom. Em relação à ouvidoria, acho que ficou bem claro qual é o atendimento dela. Eu acredito que essas comissões da OAB junto com a ouvidoria se complementam e podemos dar soluções para muitos conflitos e muitas coisas que existem em prerrogativa, em questão de conselho de ética, essas questões todas, de uma forma muito simples. E a ouvidoria está aí para isso, para resolver esses problemas aí do dia a dia, do cotidiano. Ótimo. Então, se for precisar, no que diz respeito às prerrogativas, nós estamos à disposição. Espero que o senhor tenha aí uma boa administração, uma boa gestão, um bom trabalho na ouvidoria, tá? E pode contar conosco no que o senhor precisar aí, que a gente não mede esforço para que junto a gente esteja aí ao lado do advogado nesses problemas no que tange aí não só a administração pública de uma forma geral, mas no que tange também aí a atividade do próprio advogado, né? Que muitas vezes, infelizmente, é ignorada, é desconhecida e a gente precisa fazer valer, né? Lógico, utilizando de todo o bom senso, tendo em vista aí a questão da pandemia, né? Tendo em vista a situação esse estado de exceção que nós estamos vivendo aí, mas o objetivo é um só, né? A OAB, na verdade, não é uma instituição só voltada para o advogado, mas voltada para a sociedade, né? Embora a prerrogativa esteja vinculada aos advogados, o destinatário final das prerrogativas é a parte, é o cidadão, né? Então, de certa forma, a gente tem aí um cuidado todo especial com relação ao cidadão e à sociedade. E, mais uma vez, a OAB Maringá está de parabéns aí por ter criado essa importante ferramenta, né, em favor do advogado e da sociedade. Beleza? Beleza, concordo com tudo. Perdão. Eu falei que eu concordo com tudo que o colega disse. Nós estamos aqui para servir a sociedade, que é o destinatário final do nosso trabalho. Maravilha. Então, só para repetir, para quem está nos assistindo, o 0800 da prerrogativa é 0800 643 8906, tá? 0800 643 8906, e o telefone do plantão, tá? Tem um advogado que dormindo, almoçando, está com o telefonezinho de plantão ali do lado. Então, 44, que é o prefixo nosso, de Maringá e região, 991 18 15 71. 991 18 15 71. E o nosso e-mail para contato é o prerrogativas@oabmaringá.com.br. Doutor Carlos, penso que seria isso. Agradeço demais aí a atenção do senhor, a participação nessa live. E, mais uma vez, precisando da gente, à disposição.
Estamos à disposição também, é isso, pessoal. Procurar, só vou repetir o e-mail da ouvidoria, é ouvidoria@oabmaringá.com.br, e se alguém precisar, estamos à disposição. Tá certo. Um forte abraço, uma boa semana para todos. Boa semana a todos.